movimento de cultura da CUT, ele está vindo pela base. A cultura é todo o modo, o ethos de um povo. Se ela for encarada e entendida na sua amplitude, ela pode ser de fato a política mais revolucionária. O cidadão pleno é o cidadão que tem a sua identidade preservada e preservada culturalmente. O sorocabano Benedito Augusto de Oliveira, o Benão, respeitado artista da cidade desde os anos 80 e também dirigente sindical dos servidores estaduais da saúde, é um dos principais articuladores da criação de uma Secretaria Nacional de Cultura na CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Em entrevista à imprensa S-Metal, ele explicou como essa secretaria pode colaborar para difundir a cultura entre os trabalhadores e também ajudar a melhorar a representação trabalhista dos artistas brasileiros. Como é que está esse processo da CUT investir mais em cultura? Na verdade, a gente montou na estadual, no primeiro mandato que se encerrou agora do ADI, um coletivo estadual de cultura. A gente montou um grupo lá e esse grupo fez um longo debate, alguns seminários, como é que é essa questão da cultura na classe trabalhadora e por aí vai. E montamos uma agenda. Agora com o Wagner na presidência, eu cheguei a conversar com ele, o modelo que está sendo feito na estadual está sendo também implementado na nacional. E ele até pediu para que eu também estivesse ajudando, enquanto dirigente na nacional, para que ambas instâncias, quer a estadual e a nacional, pensassem em ter a cultura dentro da estrutura da CUT, como secretaria, possivelmente. Tem um prazo previsto já para formalizar essas secretarias de cultura no Estado e também na CUT Nacional? Um prazo propriamente dito não. Eu acho que o próximo congresso da CUT deve criar a secretaria, pelo menos essa é a nossa expectativa. Caso isso não ocorra, uma coisa é certa, o coletivo de cultura vai estar em pleno funcionamento com as atividades e com a agenda pronta e tudo. Isso já está existindo dentro da central. No que esse status de secretaria vai ajudar a divulgar mais a cultura, investir mais em cultura? Então a gente pode participar em parcerias públicas com o financiamento da cultura, porque a indústria do entretenimento, hoje o Estado participa através de lei de renúncia fiscal e tudo mais. As entidades que têm no seu bojo a questão cultural podem participar desses editais, digamos assim. Por exemplo, a CUT pode ter um pontão de cultura ou um ponto de cultura dentro da central, se ela tiver uma secretaria orgânica, fazendo parte do seu organograma. Então, isso ajuda. A CUT, ela tem uma agenda que é uma agenda sindical dela, que, por exemplo, o trabalhador em entretenimento, como é que aposenta o artista brasileiro, a CUT participando do controle social na cultura, que, por exemplo, seriam os conselhos, Conselho Nacional de Cultura, Conselho Estadual de Cultura, a CUT participando das leis que estão tramitando no Congresso, Plano Nacional de Cultura, o PNC, que são projetos que recentes aí, inclusive do governo Lula para cá, vários projetos estão tramitando no Congresso Nacional em relação à cultura, e a CUT politicamente tem que ter uma postura. Outra coisa é a questão da indústria do entretenimento em relação à classe trabalhadora. O que o trabalhador consome enquanto objeto, como produto cultural? Como é que a CUT pode participar de forma ativa, não orientar o consumo da cultura propriamente dito, mas como que isso pode estar como direito do trabalhador, até como cláusula de acordo coletivo de trabalho. Como que é essa representação dos artistas como trabalhadores? Por exemplo, no meu caso, que sou artista de teatro, tem a SATED, o músico tem a Ordem dos Músicos, mas o vínculo ainda não está muito claro, inclusive dentro dos direitos trabalhistas desse artista. Esse artista que trabalha no dia a dia e não está dentro de uma grande empresa, ele tem muita dificuldade de ser representado juridicamente, Se ele for acometido de alguma doença, até oriunda do trabalho, ele não tem como recorrer, ele quase fica na indigência toda. E a atividade artística, ela é muito sazonal, Tem período que você está trabalhando, tem período que você está procurando emprego. A central, pondo no pé, se estruturando, com uma Secretaria de Cultura, ela vai pôr o pé nesse debate. O Vale Cultura, que deve entrar em vigor no segundo semestre, tem potencial para ampliar o acesso do trabalhador à cultura? Olha, eu acho fantástico essa história até do Vale Cultura, porque é a primeira vez que a cultura tem uma lei de cultura a partir da demanda.
né? Porque quando você fala em democratização ao acesso do bem cultural, você sempre fala a partir das estruturas públicas, por exemplo, biblioteca pública, teatro municipal, como esse aqui e tal. Ó, vá lá no teatro que hoje o espetáculo é de graça e, portanto, isso está democratizado o acesso. Vá não sei aonde, porque hoje vai correr de graça. Então, ou a biblioteca, vá lá que você pode se cadastrar, retirar o livro e por aí vai. Mas nunca foi dado ao trabalhador o direito, ele enquanto demanda, de adquirir o bem cultural. Nisso Vale Cultura ele vai ser revolucionário, ao meu ver. Agora tem outras coisas, né? Eu acho que isso é um detalhe, né, do consumo cultural. Pode ter outras atividades que pode ser provocada para que o trabalhador, todo cidadão, tenha acesso ao bem cultural. Quer dizer, essa lei é legal porque ela atua a partir da demanda, mas pode ter leis municipais que também democratizem, através de outro subsídio, o acesso ao produto cultural. Deselitizando a cultura como produto e dando ela a oportunidade, todo tendo a oportunidade de acesso, você está fomentando a criação de uma mão de obra cultural mais qualificada e também um pouco mais comprometida com os seus direitos de trabalho e de sobrevivência. É muito fácil as pessoas entenderem como cultura algumas manifestações artísticas, né? Como a música, o teatro. Tal. A gente sabe que a cultura, na verdade, é mais ampla, né? Ela abrange bem mais elementos e mais manifestações artísticas até. Para você, Bernão, o que é cultura? A cultura, ela não é só as belas artes, como você falou. A gente tem muita atração de cultura e do produto cultural como as belas artes, teatro, cinema, tal e tal. Outros entendem que a cultura é mero entretenimento. E eu sempre falo, ó, a questão do entretenimento não é necessariamente uma ação cultural, né? A cultura é todo o modo, o ethos de um povo, a maneira de um povo colocar. E isso tem reflexo em tudo, na sua culinária, no seu modo de ser, de vestir, nas questões arquitetônicas e tudo mais. Que, inclusive, eu acho que a Central deve até avançar por essa questão desse debate, com essa riqueza no debate. A cultura, na sua ação mais antropológica, ela é que identifica o cidadão enquanto ser humano na sua regionalidade, no seu aspecto físico, sociológico. Ela é muito mais ampla do que as belas artes ou as manifestações artísticas. A cultura, se ela for encarada e entendida na sua amplitude, ela pode ser, de fato, a política mais revolucionária. O cidadão pleno é o cidadão que tem a sua identidade preservada e preservada culturalmente. Então, talvez, tenha um lado da política de cultura que ele é meio subversivo, né? Por isso, às vezes, a própria sociedade relega isso a uma elite, porque essa elite supostamente tem uma formação melhor e ela é conservadora por natureza, não tão revolucionária. E a futura Secretaria da CUT, ela terá verba própria para produção ou incentivo cultural? Esse é um debate que é uma feridona, é um nó crítico nosso. Por exemplo, tem um certo debate dentro da Central, é o seguinte: a Central vai fazer fomento, ou seja, ela vai produzir atividade cultural, né? Ou ela só vai gerenciar as ações e políticas públicas em cultura? Ou só vai fazer o debate político? O meu entendimento é que a Central ela atua no fomento, porque isso sensibiliza a classe trabalhadora e os trabalhadores em cultura. Então, eu atuo no sentido de entender que a Central tem essa questão do fomento. Isso é um debate. Outro debate que é crítico dentro da Central, se a Central, como instituição, vai fazer parceria pública. Ou seja, a Central Única dos Trabalhadores vai participar das leis dos entitais públicos? Eu entendo que deveria, mas isso não é consenso ainda lá dentro da Central. Muita gente acha que a Central não pode atuar como produtora cultural, ou que ela, enquanto entidade, não tem no seu papel fazer e promover a atividade artística cultural, né, no seu mais amplo aspecto. Eu entendo que deveria. Então, o que eu espero é que a burocracia de dentro da Central ela se destranque, ela se destrave, para que a Central entre com força, disputando dentro da sociedade o que é dela e que é do trabalhador, que são os editais públicos, as políticas públicas como um todo. Na tua experiência como dirigente da CUT, você vê os sindicatos lá nas suas bases se preocupando com cultura, divulgando cultura, investindo em cultura? Ironicamente, até às vezes mais do que a própria Central, que entrou agora estruturando isso. Não por culpa dela, porque a Central tinha, como ela é uma central, ela tem uma outra tarefa de organizar os sindicatos. Mas, por exemplo, o Sindicato dos Bancários de São Paulo teve uma longa atividade cultural, inclusive de teatro. Eu lembro que tinha um jeito chamado João Albano, que, se eu não me engano, era bancário, depois ficou um diretor de teatro famoso na época.
né? Vocês aqui em Sorocaba, o Sindicato Metalúrgico de Sorocaba, ele praticamente é um dos principais atores da produção artística aqui em Sorocaba. Só para você ter ideia, eu sei que o disco da Márcia Mar, por exemplo, é um dos melhores cantores da cidade, o Sindicato dos Metalúrgicos pôs dinheiro, ajudou a promover. Nós tivemos aqui o querido Carlos Roberto Mantovani, que foi talvez uma das pessoas de maior expressão artística da cidade, e ele trabalhava nos sindicatos metalúrgicos na área cultural. Então eu estou falando aqui dos metalúrgicos de Sorocaba, eu sei que tem outros, os químicos em São Paulo, me parece que tem uma atividade, metalúrgicos dos ABC e tal. Eu fui presidente do Cinto Saúde, o Cinto Saúde tem Secretaria de Cultura. E lá no Cinto Saúde fizemos um monte de coisa. Fizemos atividades com teatro, fizemos atividade com música, encontros de mais diversos temas, tudo dentro da Secretaria de Cultura do Cinto Saúde. Fizemos ciclos de cinema com debate. E era uma atividade do Sindicato da Saúde Pública do Estado de São Paulo. O movimento de cultura da CUT, ele está vindo pela base. É a base que está forçando que a central organize dentro da sua estrutura mais orgânica a secretaria e as coordenações de cultura. Então isso é legal, porque também se você faz uma atividade de cima para baixo, que a central está proponente, e os sindicatos falam, esse negócio aí não interessa para nós, de nada vai valer. E aí você vê. Os sindicatos, eles têm lá seus auditórios, todo sindicato tem, a gente precisa, inclusive, mapear isso. Os sindicatos têm as suas agendas anuais de festas, de entretenimento, e muitas vezes nessa agenda está incluído peça de teatro e por aí vai. Os sindicatos dão seus pulos, né? A experiência dos metalúrgicos de Sorocaba é interessante porque ela, para além do movimento dos metalúrgicos, o Sindicato Metalúrgico de Sorocaba, que eu vivi isso, eles participaram do Curta Dança do Sesc, ele financiava aquilo. Olha que legal, os sindicatos metalúrgicos financiando dança, os caras financiaram o disco da cidade, os caras financiaram a atividade de teatro, cinema. Então, eu estou falando aqui dos metalúrgicos, porque eu estou aqui em Sorocaba, e que esse sindicato seja exemplo para outros tantos. Se vocês verão Benedito Oliveira de volta, porque eu vou voltar a dirigir os espetáculos. Para esse ano eu estou querendo 2. O Jardim lá em São Paulo e o Bukowski aqui em Sorocaba no segundo semestre. Espero que tudo dê certo e que eu tenha perna para isso.